Nós vamos falar agora ao vivo com o coordenador de assuntos econômicos da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. Oi, Renato, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Terra Viva. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. A gente acabou de acompanhar aí a fala, inclusive do Bruno Lucchi e também do presidente da FPA, deputado Sérgio Souza. E, claro, tivemos sim um avanço importante com essa prorrogação até 2025, mas a pergunta é, vocês devem ir sim novamente ao Supremo para tentar reavaliar a questão da tributação sobre os fertilizantes? Veja só, Renata, saiu hoje a decisão, lembrando que a reunião aconteceu na última sexta-feira, tá, dia 12 de março, e hoje saiu no Diário Oficial toda a decisão prorrogando o convênio ICMS número 100 e números outros também, é importante que se diga, mas o que nós vamos debater aqui hoje é o convênio 100. Foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025 para todos os insumos, exceto para os fertilizantes, como foi dito na reportagem. Isso é um ganho realmente, porque traz segurança jurídica tanto para os produtores rurais, até 2025 tem um espaço de planejamento da safra, do custo e tudo mais, assim como para as indústrias de insumos agropecuários. A gente consegue fazer um planejamento financeiro de longo prazo. Isso é bastante importante e relevante. A gente tem que reconhecer que foi até além do que nós havíamos solicitado, o período de prorrogação. Mas é importante que se diga também que, como essa prorrogação ela mudou para o fertilizante, essa semana nós estaremos debruçados junto com a assessoria jurídica da CNA para saber alguns pontos constitucionais em relação ao ICMS e a decisão que foi tomada na última sexta-feira. Por exemplo, como o Bruno comentou na reportagem, o ICMS é não cumulativo, isso está disposto na Constituição Federal. O que é isso, Renata? Quer dizer que todo o imposto que um elo da cadeia paga, ele transfere o crédito do ICMS para o próximo elo, o adquirente dessa mercadoria. Então, imaginem só, hoje a indústria de fertilizantes vai passar por um escalonamento, como foi falado, mas haverá um carregamento tributário, a gente chama assim, 1% a partir de 1º de janeiro de 2022, 2% em 2023, 3% em 2024, 4% em 2025 e para por aí. Então, quer dizer que o produtor rural, quando ele compra hoje, existe a isenção nas operações internas e vai ter tributação a partir dessa mudança. A questão é como que as secretarias de fazenda irão devolver esse crédito tributário ao produtor rural, que de direito, em algumas operações, ele tem um direito ao crédito desse tributo, ou seja, o ressarcimento. Então, especificamente em relação à sua pergunta, Renato, a CNA vai se debruçar especificamente nessa questão para avaliar e saber como que o CONFAS, como que as secretarias das fazendas vão devolver esse crédito para os produtores rurais e caso não haja nenhum dispositivo de devolução, aí sim fazer uma discussão junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse ponto do que foi publicado no CONFAS, ok? Muito interessante porque você soube explicar muito bem, a parte dessa que cumula, na verdade, e de fato o que vai ser feito aí com o passar do tempo, se isso retorna aí ao bolso do produtor. Agora, em relação especificamente aos fertilizantes, porque a CNA inclusive fez vários estudos com várias das principais culturas aí do nosso país, mostrando que caso não fosse aprovado, aquele aumento de custo que seria bastante, digamos, exponencial. E agora, com essa medida, mas exatamente no caso dos fertilizantes, qual será o impacto segundo a CNA, Conchon? Os nossos levantamentos iniciais foram amplamente divulgados nas mídias, nas redes sociais. A nossa preocupação era de que não houvesse a prorrogação do convênio 100. E aí seria o pior de todos os mundos, realmente. Lembrando que o convênio 100, ele vence agora 31 de março, Então, a nossa preocupação era para que houvesse a prorrogação tal como ela é hoje, o convênio é hoje. Mas com a mudança, especificamente para o caso dos fertilizantes, nós mostramos, inclusive para os membros do CONFAS,
que haverá sim um aumento de carga tributária, um aumento de custo de produção aos produtores rurais. Muda bastante de cultura para cultura, de região para região, óbvio, todo mundo sabe disso, mas em média, Renata, para o telespectador que está nos acompanhando ter em mente, é que a tributação de fertilizantes com uma alíquota de 4% pode fazer um aumento no custo da produção das safras agrícolas, soja, milho, café, cana, entre 0,5% e 1,5% no aumento do custo. A média ponderada geral de aumento de custo, nós calculamos entre 1% e 1,2% de aumento de custo aos produtores rurais com essa tributação de 4% sobre os fertilizantes. Ou seja, na avaliação de vocês, não sobe significativamente, caso aí esses outros, né, elementos não fossem aprovados. Então, até que é algo, digamos assim, razoável, Renato. Mas a gente tem que lembrar, assim, de grosso modo, um impacto de 1,5% até 1,5%, o que pode ser considerado pouco. Mas é importante se destacar também, Renata, que hoje está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 5553, que questiona justamente os benefícios tributários concedidos pelo Convênio 100, dentre inúmeros outros tributos federais, sobre os defensivos químicos. E o relator, que é o ministro Fachin, já promulgou, já divulgou o seu voto, sendo contrário ao Convênio 100, especificamente sobre defensivos agropecuários. Ou seja, a nossa preocupação é que hoje tenha sido fertilizante por meio do Convênio 100 e no futuro próximo aconteça a mesma coisa, uma tributação, e ainda assim majorada, sobre os defensivos agropecuários, uma vez, como eu falei, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator já apresentou seu voto e, neste momento, o processo está com pedida de vistas do ministro Gilmar Mendes. Então, a nossa maior preocupação é que esse aumento de 1%, que nos parece pouco hoje, pode ser incrementado nas próximas semanas ou nos próximos meses, que, sem sombra de dúvida, é o pior dos mundos. Nós defendemos que qualquer mudança na legislação tributária incidente sobre insumos agropecuários ou mesmo sobre os produtores rurais seja debatido no Congresso Nacional por meio da reforma tributária e não o CONFAS promover mudanças tributárias que impliquem em alterações substanciais e aumento de custo aos produtores. Muito bom, obrigada pela manchete super atualizada que você trouxe com o som agora em relação a esse debate no STF, agora com pedido de vistas, qual que ainda é a expectativa da CNA? O que vocês estão sentindo, enfim, nesse momento, já que você sinalizou que sim, para os defensivos agrícolas pode ser que ainda haja aí uma sinalização de aumento. O que vocês têm feito para tentar articular junto ao governo todo esse processo de tentar barrar, sim, essas incidências tributárias sobre o sistema produtivo brasileiro? Primeiramente, a CNA impetrou um pedido como amicus curiae do processo, né? Na verdade, é participar desse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. A CNA conseguiu isso e, a partir desse momento, ela é parte interessada, defendendo a manutenção dos benefícios tal como eles estão hoje. Nós fizemos também várias exposições públicas de sustentação oral junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo o posicionamento da manutenção. E assim como fizemos também pareceres técnicos e jurídicos, com viés econômico, inclusive, mostrando que se derrubar o benefício tributário concedido sobre os agroquímicos, por exemplo, haverá, primeiro, um aumento de custo aos produtores rurais, nós demonstramos isso nesse parecer econômico. Haverá também a possibilidade do aumento da inflação brasileira por meio do repasse desses aumentos de custos de alguns produtores rurais, tal como produtores de hortaliças, produtores de frutas. Haverá a possibilidade de ele passar esse aumento de custo ao consumidor, impactando a inflação. Segundo os dados desse parecer técnico, a inflação oficial do Brasil, o IPCA, poderá subir em até 9,5%. Ou seja, nós temos uma inflação na casa dos 4%, e isso pode impactar com um aumento de quase 10% sobre esses 4% que nós temos hoje.
justamente em um período que nós estamos discutindo a necessidade de uma segunda rodada do auxílio emergencial, porque a população brasileira está sem renda por conta da pandemia do coronavírus. Nós defendemos que essa política não é uma política interessante, não é uma política inteligente para um país que está sofrendo os efeitos adversos por conta da pandemia, por conta do aumento da taxa de desemprego e da queda na renda real da população. Justamente nesse período, nós não acreditamos que é o melhor momento de aumentar a tributação que pode incidir num repasse dos preços aos consumidores, a todos os brasileiros. Isso é muito sério, né, que você trouxe para a gente, todo esse estudo, né, o quanto impactaria já nesses 4% mais 10% no período onde a alimentação vem puxando a inflação do Brasil e como você bem colocou, né, na discussão aí do auxílio emergencial, população com menos renda e ainda tendo que pagar muito mais caro aí pelos alimentos, porque obviamente o produtor ele tem a incidência desse maior custo de produção devido à tributação dos defensivos. Agora, o quanto poderia subir essa tributação sobre os defensivos? Você tem esse valor, Conchon? É significativo, Renata. Agora eu não tenho o número exato de quanto que isso refletiria, peço até desculpas, mas é significativo, o aumento é substancial, principalmente para os pequenos produtores rurais. Dentro desse estudo, que é público, está no site do Supremo Tribunal Federal, inclusive, ele mostra que dos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, aproximadamente 80% dos que se utilizam de defensivos agropecuários têm entre 1 e 5 hectares. Ou seja, sobretudo, pequenos produtores rurais se utilizam desses defensivos agropecuários. Ou seja, justamente os pequenos produtores rurais que sentirão o maior impacto do aumento do custo da tributação sobre os defensivos. Mas, mais uma vez, eu peço desculpas por não ter um número exato aqui de cabeça, eu não consigo me lembrar. Mas é um número significativo, eu posso te assegurar. Com certeza, a gente imagina que sim, com toda certeza. Renato, muito obrigada. A gente vai ficar atento, acompanhando e de olho aí nessa discussão hoje, então, no STF, sobre a questão da tributação nos defensivos agrícolas. Muitíssimo obrigada. Qualquer outro novo passo, fique à vontade para nos contactar, tá bom? Muito obrigada, excelente semana, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Um abraço. Um abraço.